E aqui nós estamos sorrindo bastante com essa deusa maravilhosa. Olha só esse sorriso que abre portas. Pois é, é muito bom quando a gente começa um bate-papo assim, já sorrindo, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, que é a Vera Brinkerhoff. Eu gostei, quando eu falei brinque, me veio uma coisa de brincar, e tem a ver com a liberação da nossa criança, para que ela seja muito mais feliz, não é? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, querida. Gratidão pelo convite. Pois é, o prazer é todo nosso. E eu tenho certeza que essa fala nossa vai tocar o coração de muitas pessoas, porque eu mesmo estou vendo isso. Às vezes eu olho aqui dentro da minha casa e falo: meu Deus, virou um jardim de infância. Mas antes eu quero falar para vocês que a Vera é médica, ela é doadora de Diksha Giver, né, que é uma prática linda de transmissão da energia amorosa do universo, terapeuta integrativa, renascedora, experiência somática e muitas outras coisas. Enfim, é uma facilitadora de cura. E hoje nós vamos falar sobre a criança congelada. O que é isso, Vera? O que é criança congelada? Achei estranho isso, nunca tinha ouvido esse nome. Já vi falar em criança ferida, mas congelada? Mas eu entendo o sentido. Pode dizer para a gente. É interessante isso, né? Então, criança congelada é um arquétipo, né? Que nem a gente tem todos os outros arquétipos, que nem de pai, de mãe. É uma imagem que fala sobre esses processos nossos de infância ou de até de outras vidas e que ficaram congelados porque não chegaram a uma expressão que você pudesse integrar aquela experiência na sua totalidade. Foi Então, tipo, foi silenciado, é isso? todas as Travou. coisas, todas as coisas que a gente não consegue integrar na nossa história de vida, todas as coisas que são vividas parcialmente, ou coisas que não foram ressignificadas, ou que não foram integradas dentro da nossa história, muitos dos nossos traumas de criança, traumas de desenvolvimento, traumas sociais que a gente vive, ficam dentro da gente como se fossem núcleozinhos fechados, que são as nossas crianças que ficam esperando que a gente vá lá resgatá-las, que a gente vá acolhê-las naquela época, para que elas possam estar florindo e trazendo mais consciência. Então, as crianças congeladas, elas nos ajudam, são arquétipos que nos facilitam e nos ajudam a gente a voltar para situações repetitivas, para que a gente possa acolhê-las lá. E aí, Acolhê-las lá ou acolhê-las aqui? Acolhê-las a, aqui no sentido a, de abraçá-las, de integrá-las e de tratar essas energias, porque na verdade são memórias, não é? E, sim, e você trabalha com o Arcanjo Miguel, eu achei interessante isso. Você pode falar um pouquinho, porque existem vários olhares, cada sim, terapeuta trabalha de uma maneira diferente. Como que sim. surgiu essa experiência sua com o Arcanjo Miguel e a sua ligação com a Leslie Thurston, também tem um nome diferente, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, a Leslie, na realidade, foi quem fez o download desse material, dessa condução desse trabalho das crianças congeladas, que na realidade são grandes presentes nossos para que a gente possa evoluir. Né? Então, essas crianças congeladas nos colocam num lugar de coisas que a gente precisa olhar de novo. E eu digo no passado, porque o nosso corpo aqui, com as memórias, ele traz o passado para o presente. Sim. Né? Então, a gente vivencia o passado no aqui e agora, e a gente nota que é aqui e agora, porque está travado em algumas situações de vida. Né? Então, Arcanjo Miguel já é um mestre meu muito antigo, eu tive experiências lindíssimas com ele. E quando eu entrei em contato com esse processo, na realidade, eu senti o chamado para voltar, para começar a trabalhar com essas crianças. Eu que já trabalhava com renascimento, com crianças feridas, então agora trabalho também com as crianças congeladas, para que elas possam voltar para o universo, né? E possam estar liberando esses padrões que ficaram tão presos dentro de nós.
né? Então, mas como que foi? É um trabalho inspirado? Você canaliza a meditação, um trabalho de... Como que acontece isso? Fala para a gente. Então, é um trabalho que veio através da Leslie, na realidade é uma condução que veio através da Leslie, e que com a ligação que eu já tinha com o Arcanjo Miguel, eu tive umas experiências muito fantásticas com ele, assim, de percepção da energia de Arcanjo Miguel, e juntou com todo esse trabalho que eu faço em cima de traumas, então é como se você tivesse que encontrar essas crianças naquele lugar, como se você fosse a mãe dessa própria criança, olhando o que fez ela sofrer, o que fez ela congelar na época que ela veio. Então, a idade dessa criança que está pronta para voltar, essa criança que está pronta para ser liberada, para que você internalize esse aprendizado, é ditado por Arcanjo Miguel dentro desse campo de energia. Então, a gente entra num campo de energia do Arcanjo Miguel, e aí a condução é feita com o facilitador e Arcanjo Miguel, obviamente, que é o grande condutor desse processo. Ok. Como é que as pessoas identificam os requerimentos da criança interior? Como é que, por exemplo, as pessoas, de uma maneira geral, alguém que está ouvindo isso pela primeira vez, ela vai perceber assim, qual é o padrão comportamental da criança num adulto? Né? Eu até li um texto sobre a infância e a adultez, né? Onde mostra, do Paulo Freire, baseado no trabalho do Paulo Freire e de um outro estudioso, e aí eles falam exatamente desse comportamento que, às vezes, você está falando com uma pessoa e não é o adulto, né, consciente que está respondendo, mas é a criança rebelde, irritada, aborrecida. Fala para a gente sobre como identificar se é a minha criança ou se é o adulto que está falando. Então, o importante é a gente saber que criança congelada não é uma, né? Não existe uma Bacana. criança congelada, são aspectos nossos que não amadureceram. Então, a gente vai notar quando no nosso dia a dia a gente responde às histórias da vida não com o adulto que a gente é, mas com alguma reação. Então, assim, reação de, por exemplo, de você se sentir excluído, eu estou sendo rejeitado. Então, essas situações repetitivas que acontecem de se sentir abandonado ou se sentir só o tempo todo. Às vezes reclama do parceiro, porque olha para o parceiro como se fosse os pais, né? Então está o tempo Sim, todo reclamando do parceiro, sim. reclama do bairro onde mora, está sempre reclamando. Então, o padrão de reclamação pode ser identificado como um aspecto dessas crianças não acolhidas, desses aspectos, poderia ser? Sim, pode ser um padrão de vítima, né? De Quer dizer, vitimismo? quem reclama é a vítima, né? E é a vítima por quê? Pode ser porque se sentiu abandonada, porque não foi acolhida, porque tinha medo, porque se sentiu culpado. Então, eu observo, assim, nesses processos que eu facilito, muito das culpas, por exemplo, das crianças, quando elas não recebem o que elas precisam. É Hum, muito incrível isso, como que a culpa é um padrão tão profundo que a criança, quando ela não recebe o que ela precisa, né, às vezes de acolhimento, de uma situação de necessidade, porque a criança necessita dos seus cuidadores para viver, né, para sobreviver, ela sozinha, especialmente as crianças mais novinhas têm isso muito, né? E como quando elas não recebem isso, elas se sentem culpadas e não merecedoras. Então, esses dois padrões, eles geralmente estão muito presentes dentro dessas crianças, né? Vera, como que você... E a questão das doenças, né? O que acontece no adulto como reflexo dessas emoções, dessa opressão ou desses sentimentos reprimidos, porque as crianças são pura emoção, elas não explicam, a fala está retida nelas, né? No sentido de que ela fala, mas ela não fala das emoções, dos sentimentos. Às vezes ela expressa isso como raiva, como egoísmo, às vezes ela não quer compartilhar seu brinquedo, enfim. Mas como é que você identifica essa questão das doenças nos adultos? Como reflexo Então,
como reflexo disso. A gente tem que ver que essas crianças congeladas, elas estão falando do espírito e da alma, né? A gente está falando dos padrões emocionais, os padrões relacionais estão relacionados com chakras, estão relacionados com essas distorções dessas memórias. No adulto, você vai ver a reação àquilo que ficou soterrado, né? Então, às vezes, é a mesma situação, mas uma pessoa reage com raiva, outra pessoa reage se isolando, outra pessoa. Então, as reações, Algumas se elas, calam, né? algumas se calam, algumas respondem de uma forma mais violenta, outras não, se vitimizam. Então, assim, as reações vão depender do formato que aquele adulto fez para sobreviver àquele trauma que ela viveu, aquele congelamento que viveu. Então, assim, isso simplesmente está mostrando um padrão reacional. Isso não está mostrando a essência. Quando a gente vai para a essência, a gente vê que essas nossas emoções mais primitivas, de medo, de culpa, de dor, de sofrimento. E o lindo desse trabalho é que eu digo assim que nós vamos como as mães das nossas crianças acolher elas lá onde elas estão com o nosso amor. Então é como se fosse um encontro da gente com a gente mesmo. Eu vejo essa imagem assim de uma forma tão linda, porque parece que são duas mães acolhendo a mesma criança, tendo o arcanjo Miguel aqui como um lindo guia que vai estar conduzindo esse processo. Então, é um processo, para mim, muito inspirador e de Eu acho que muita é luz. muito, gostei muito quando você estava falando, eu senti assim um profundo amor assim na sua fala, e uma coisa muito bacana que é assim, que às vezes a gente fica como adulto reivindicando as coisas que nós não tivemos na nossa infância, e ao invés de você ficar reivindicando isso dos seus pais, porque os pais deram o que eles puderam, o que eles tinham, Sim, né? Então você toma essa responsabilidade, essa é uma postura adulta. Eu assumo a responsabilidade de olhar para as minhas carências, minhas frustrações, meus medos, e eu vou acolher isso e vou trabalhar isso. Então, isso é um sintoma de maturidade. Muito sim, legal, sim. muito legal. É isso que esse processo traz, e depois as pessoas me dizem assim: nossa, como mudou a minha visão da vida. Como agora eu não estou mais naquele lugar, eu estou enxergando uma coisa diferente, e a gente sente essa maturidade chegando na pessoa, e essa criança, ela escolhe se ela vai embora. Às vezes é interessante dentro desse processo, porque dentro desse processo também pode acontecer da criança que se sentiu tão acolhida, já estou pronta para ir para a luz. Às vezes acontece da criança querer ficar mais um pouco para receber um pouco aquele contato e perceber um pouco mais, isso fica germinando dentro da pessoa. E às vezes, muitas vezes, nesses últimos processos que eu estou vendo, é o adulto que precisa da criança, porque eles são os nossos mestres. Sim, com Porque a certeza. criança, Até Jesus já disse, né, que vocês precisam voltar a ser criança para entrar no reino dos céus. Então, eu acho que assim, existem também, como você falou, várias crianças. E muitas vezes a gente esquece de falar que tem um lado da criança feliz, descontraída, mas que os traumas muitas vezes suprimem esse outro lado. Então, é uma forma de liberar essa criança, porque eu acho que a criança é essa leveza, né? Pelo menos o que eu sinto em sim. mim, né? Eu sei que estou falando aqui com uma especialista, uma pessoa que estuda o assunto, eu sinto, no meu caso particular, esse resgate da criança, de olhar para essas questões, me traz mais leveza, eu consigo sorrir mais, ficar mais leve. Então, eu acho que a liberação ou o descongelamento, né? O aquecimento dessa criança congelada, talvez pudesse até dizer isso, vai fazer com que a gente resgate esse estado de conexão com a vida, não é isso? Sim, porque como se a gente vai olhar, e aí já tem um processo voltado mais para a experiência somática, se a gente vai olhar no nosso processo de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, quando a gente está no aspecto sobrevivência, a gente tem três coisas que a gente pode fazer: lutar, fugir ou congelar. Então, assim, esse congelamento é a coisa mais primitiva, é a coisa mais difícil, porque significa que a pessoa ainda não tem a habilidade de lidar com aquilo. Eu gosto muito de falar de trauma dessa forma.
trauma não é aquilo que é traumático, não é para todo mundo. Então, assim, às vezes pessoas vivem o mesmo trauma, umas internalizam como trauma, outras não. Então, vai depender do sistema neurobiológico de cada ser. Então, trauma é aquilo que eu não consegui resolver e Transcender. continuar a minha vida e transcender, né? Muito legal essa colocação eu achei muito bacana, que é lutar, fugir ou Fugir ou congelar, congelar. né? Tem coisas que são paralisantes. Paralisou, aquela emoção ficou retida e ela É, ficou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. De repente, eu sou uma sexagenária com uma criança de 7 anos comandando a minha vida, com uma criança de sim, 12 anos, uma criança de 3 anos, né? Uma memória, pode se chamar. No é, Ho'oponopono, a gente chama a criança, nesse caso, de uma memória sim, que ficou ali congelada, aprisionada, e que hoje está trazendo, está se refletindo na minha vida como neurose, dificuldade de relacionamento, dificuldades na minha profissão, enfim. Então, gente, é, esse é um trabalho muito lindo e eu convido vocês para visitarem o Instagram da Vera, é Vera curarte.vera Brinqueroff. Brinqueroff, entendeu? E para vocês conhecerem o trabalho da Vera para resgatar essa criança para que ela possa brincar muito e ser muito feliz. Importante Mas dizer que tem uma live lá, né, já dentro do própria bio, se a pessoa quiser também se aprofundar e escutar um pouquinho mais, né, tem uma live já com esse tema lá. me fala um pouquinho para a gente encerrar aqui, que isso aqui é só um tira-gosto, né? E vocês vão poder acompanhar, o Instagram dela está aí, os contatos dela, e o café ele tem essa proposta de trazer a isca, né? Estimular as pessoas a procurarem. Tocou seu coração, então vai procurar, e depois eu quero que você fale da sessão também. Mas me fala sobre a Leslie. Leslie Ah, então, Thurston. Leslie Thurston, ela é uma mestra sul-africana, ela está encarnada ainda, está morando, mora na África, né? E ela canaliza muito energia Shakti. Então é mais energia do feminino mesmo, né? Então assim, eu a conheci em diversos trabalhos. Ela tem alguns livros e alguns processos bem interessantes, Traduzido para o português? traduzidos em português. Aliás, um deles eu até trouxe aqui para você, porque vai fazer parte dessa jornada que eu vou fazer. Se chama, olha, Retornando à Fonte, as sete chaves de ascensão. Uai, que lindo. Então, então esse livro aqui, ele fala dos nós de energia entre os chakras, as crenças raízes que nos impedem de fluir com a vida, de estar nesse fluxo da vida internamente, né? Então, eu sempre sou meio inspirada também a juntar esses mestres que eu amo e a fazer um combo, eu digo que eu faço combo. Bhagavan, Entra a Diksha para ajudar, entra a Leslie com os downloads dela, mas é uma mestra assim que eu tenho muita sintonia por conta desse processo, especialmente desse processo mais da alma. Ela traz muitos esses aspectos dos chakras da alma e ela tem uma condução lindíssima, assim. maravilha. Então, eu adoro ela. Fala para mim, Vera, como é que funciona esse trabalho? Funciona online, são sessões, são Sim. várias sessões, é uma sessão só, como é que funciona? Então, esse processo ele é feito pelo Zoom, mais ou menos 1 hora, também marcando que nem a gente está aqui pelo Zoom. E, na realidade, ele é conduzido praticamente, tem uma meditação inicial e ele é conduzido por Arcanjo Miguel. Então, quem vai dizer qual é a criança que está congelada e que idade tem essa criança é o próprio Arcanjo Miguel, e intuitivamente vem no campo. Então, a Entendi. gente vai mergulhando sempre através desse outro processo até esse resgate e essa liberação dessa criança, né? Ah, que Então, eu maravilha. trago muito dentro desse trabalho também, muito do conceito corporal, da experiência somática, para que a pessoa possa sentir mais presente no sistema dela, né? Já que é uma energia tão sutil e tão poderosa, né? E agora fala para a gente sobre o Reconectando com o Fluir.
Ah, então, Reconectando com Fluir é uma outra jornada, assim, que eu amo fazer, já facilita uns 6 anos, mais ou menos, essa jornada. É em É uma grupo? é uma jornada em grupo, sim, que a gente passa pelos 7 chakras, abrindo esses nós de crenças, de energia, que ficam entre os chakras. Então a Leslie fez esse download lindo dessas chaves de que nos impedem de estar fluindo, porque às vezes a gente sente que a gente tem um fluxo e estou sempre repetindo alguma coisa. Então, foi se notando que existiam nós de crenças entre os chakras que impediam com que essa energia ficasse fluindo livremente. Entendi. Então, eu utilizo esses processos todos da Leslie e também Bhagavan, obviamente, que foi quem me ditou a ordem dos chakras, isso que foi interessante. Então, essa ordem dos chakras, de como vai começar, eu não sabia. Eu recebi um número que eu não sabia nem que número era aquele. Aí anotei o número, quando eu vi, era a ordem dos chakras que a gente tinha que entrar no campo de energia do grupo. Que legal, que Vai bacana. abrir, vai começar a abrir pelo sexto chakra, pelo chakra da visão. Vai começar pelo sexto chakra. Então, essa usando então todo o ensinamento da Leslie, usando uma contemplação, tem uma parte de contemplação todo desse tema, do que é o alinhamento desse chakra, o que é a distorção desse chakra, isso em grupo, e depois a gente então faz uma meditação e recebe essa energia para abrir o fluxo desse chakra. Então, por 49 dias, que são as 7 semanas, a gente vai estar com essa intenção de crescimento, né? Uau, que bacana, olha, é um trabalho acompanhado, né, tipo uma mentoria, né, que as É uma pessoas têm, mentoria. uma mentoria, e vocês vão poder fazer uma jornada interior, desbloqueando esses caminhos internos através da dissolução desses nós, né, Sim, que impedem o fluxo da energia divina. Então, gente, a sim, gente só tem que agradecer ao universo pela vida da Vera, porque hoje nós temos muitos pontos de luz diretamente da mente de Deus, encarnados aqui para trazer conhecimento, que é o primeiro passo para a nossa libertação. Saber o que está acontecendo com a gente, entender como que nós estamos metabolizando ou como metabolizamos as nossas experiências, e as ferramentas estão sendo devolvidas através desses luminares, que eu fico cada vez mais encantada. E por isso eu amo esse trabalho que eu faço, porque cada dia eu conheço pessoas incríveis que estão trazendo esses conteúdos, essas ferramentas de volta para ajudar a cada um de nós a termos mais qualidade de vida. Vera, as pessoas que caminham conosco, porque nós não temos seguidores, nós caminhamos juntos, né? Esse presente que foi esse bate-papo com você. Então, caminhe ao lado da Vera também, porque ela é top, viu? eu queria agradecer muito assim o convite. Eu acho que assim essas inspirações acontecem mesmo, né? Não é à toa que eu estou lançando esse projeto e aí você aparece, nós que nos encontramos há tanto tempo, né, Eunice? Isso. E queria também convidar as pessoas, porque na segunda-feira eu faço sempre uma live, né, às 9 horas da manhã, assim, uma meditação e uma transmissão de energia aberta para todo mundo pelo próprio Instagram. Então, as pessoas que entrarem lá também vão poder conhecer um pouquinho desse outro trabalho que eu disponibilizo. Maravilha. Um beijo Obrigada, um lindo dia para todos. a todos nós. Namastê. Namastê, namastê.